nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda. Segunda-feira, começando a semana com música boa, com um programa gostoso, com conteúdo, com divertimento e, claro, com dicas sempre imperdíveis do nosso Você Bonita. Por isso, fique com a gente até o final, que o programa hoje está muito especial e muito informativo. Sabe o que a gente vai ter no segundo bloco? Eu queria fazer essa pauta já há algum tempo, acho uma pauta importantíssima e acho que a gente tem, assim, a obrigação aqui no Você Bonita de falar sobre esse assunto. Você já ouviu falar sobre a síndrome metabólica? Você sabe o que é a síndrome metabólica? Você sabe os problemas que essa síndrome pode trazer para o seu corpo, para o seu organismo, para a sua vida e para a sua saúde? Pois é, então não saia daí, porque no segundo bloco a gente vai falar sobre esse assunto importantíssimo. Quem tem o diagnóstico de síndrome metabólica consegue resolver grandes problemas, mas quem ainda não está atento a isso, na verdade a síndrome metabólica é a soma de vários problemas e para saber se você está passando por esse problema, de fato, você tem que consultar um médico. Mas aqui, no segundo bloco, a gente vai mostrar o que pode ser feito para começar aí a amenizar todos esses efeitos e para você entender exatamente se você pode ter essa síndrome metabólica. Às vezes as pessoas desconhecem aí quais são os sintomas, como é diagnosticada a síndrome e acabam deixando para lá. Mas como a gente está falando de uma soma de vários problemas e de várias doenças, então acho que vale aí toda a atenção, porque no segundo bloco o papo vai ser muito legal. Não saia daí. Agora a gente vai abrir o Você Bonita desta segunda-feira com outro assunto importantíssimo. Já que a gente começou o ano de 2012 com tudo, existem alguns cuidados que podem e devem ser tomados agora, no início do ano. Você já fez o seu check-up? Como é que andam aí aquelas consultas com o médico? Como andam os exames que você tem que fazer todo ano? E algumas pessoas até com mais frequência, porque já tiveram aí alguns problemas cardiovasculares. Então, para a gente saber exatamente a importância do check-up e o que a gente deve fazer, pelo menos nesse início do ano, para ter um ano de 2012 mais tranquilo, com a consciência mais tranquila, a gente vai conversar mais uma vez com o cardiologista e diretor da Angiocardio, Dr. Hélio Castelo. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, tudo bom? Obrigado. Prazer sempre recebê-lo, principalmente para falar sobre coração. Eu acho tão legal, acho que quando a gente vai falar de coração, uma pauta sempre tão, não só informativa, mas uma pauta tão inteligente, porque a gente às vezes não para pensar. Por mais que a gente saiba que a gente tem que realizar exames, que a gente tem que ver se está tudo bem, a gente vai deixando para amanhã, para depois de amanhã, para a semana que vem. Não é verdade, doutor? Isso é normal, né? Sabe que fizeram uma pesquisa na Europa e viram que os indivíduos gastam mais dinheiro e mais tempo cuidando do carro do que cuidando do corpo. Não é que isso é verdade? Homem mais comum ainda, né? Homem mais ainda. Então leva o carro para fazer revisão, o carro começa a aparecer alguns barulhinhos, leva para trocar, para ver qual é o problema. Agora, com o coração, zero. Os barulhinhos do nosso corpo ninguém vê. Ninguém vê, pois é. Mas é bom a gente aproveitar esse início do ano, agora que a gente está entrando aí na terceira semana do ano. E acho que o pessoal começou a voltar das férias, ou mesmo quem ainda não voltou, eu acho que é um assunto para estar alerta, estar atento, que pode ser realizado agora no início do ano, né? Para a gente já começar o ano aí com uma iniciativa positiva ligada à nossa saúde. Então, eu começo esse papo com você te perguntando, quais são os exames mais importantes dentro desse check-up que a gente tem que fazer anualmente? Então, Carol, eu sempre falo o seguinte, primeiro a pessoa tem que procurar um médico. Ou seja, não são os exames, aqueles exames sangue, raio-x, etc., que é o mais importante. Tá. O mais importante é uma boa consulta médica. Sem dúvida. Nada substitui a consulta. Então, eu até faço um alerta, porque hoje a gente está até na diretoria da Sociedade Brasileira de Cateterismo Cardíaco, e um alerta é, você tem que ser bem atendido e bem examinado pelo médico, sempre. É uma exigência que você tem que ter com o profissional, porque se ele não te examinar, não bater um papo com você, não tirar uma boa história, uma boa anamnese, que a gente chama, né, é um termo médico, o que ele pedir de exame, ele não vai nem saber o que fazer com o resultado. É verdade. Então, a primeira coisa é um bom exame clínico, um bom bate-papo. Para a gente saber o que deve ser realizado nessa primeira consulta, para que o paciente saia da consulta com a consciência tranquila que ele foi examinado, que o médico seguiu aí tudo da maneira correta. Porque às vezes a gente vai num médico e acha que o que ele fez é o suficiente. E muitas vezes
nem metade do que ele poderia ter feito foi realizado nessa primeira consulta, até porque a gente sabe que hoje, como com o atendimento de plano de saúde, os médicos podem ter aí mais pacientes, então eles atendem em 15, 10 minutos, não é? E aí a consulta, imagina uma consulta em 15, 10 minutos, não dá para nada, né? Acaba ficando difícil. Então, assim, a pessoa ela sabe quando ela é bem atendida. Você vai num restaurante, você não sai só satisfeito com a comida, você vai satisfeito também com o atendimento. Então a pessoa chega lá, ela tem que ter tempo para conversar. Obviamente que a coisa acaba sendo sucinta, você vai focando naquilo que você está procurando. Então se você pega um indivíduo, uma mulher jovem que nem você, por exemplo, o check-up é direcionado de uma forma. Se você pega um indivíduo de 80 anos de idade, é muito mais amplo, o bate-papo é muito mais amplo e você tem que procurar muito mais coisas para tentar diagnosticar outros problemas que ele nem sabe que tem. Verdade. Então, a primeira coisa é um bom bate-papo. Poxa, o que sente, o que não sente, antecedentes na família, conhecer um pouco a história da pessoa, né? E a história da família da pessoa, porque muitas das nossas doenças são reflexos da hereditariedade. Não tem jeito, o né? infarto aumenta de chance quando você tem várias pessoas na família que tiveram infarto. A pressão alta aumenta de chance de você ter hipertensão na família, diabetes idem, e assim vai. Olha, impressionante. Né? Então, caçar um pouquinho essas informações é uma coisa importante. Então, o histórico é imprescindível. É fundamental. Tem que ter. A outra coisa, a hora que você está batendo papo com a pessoa, você sente na pessoa o que ela está querendo te dizer. Então, por exemplo, você pode reclamar de uma dor dando risada. A dor talvez não vai ser tão importante. Agora, quando a pessoa sente uma dor mesmo, o rosto dela fala por ela. Então, a gente até chama de fáscias de dor. Então, essas coisas todas a gente tem que tomar cuidado. A partir daí, um bom exame clínico, que é medir pressão, olhar se a pessoa está corada, se não está, palpar, ouvir o batimento, palpar o corpo da pessoa. Enfim, tem uma série de coisas que você faz para que você tente chegar a algum diagnóstico ou tentar encontrar alguma normalidade. Quando é check-up, geralmente são pessoas jovens, ativas, que estão no dia a dia delas. Então, o problema nem sempre ela percebe e às vezes é difícil até para a gente perceber. Então, às vezes, num pequeno negócio, você vai lá e vê que tem umas manchas perto do rosto. Às vezes pode ser elevação de colesterol, como você falou há pouco no teu programa. Que a gente vai falar de síndrome metabólica. Entendeu? Às vezes você vê que a pessoa, você pesa a pessoa, você calcula o índice de massa corpórea e fala, poxa, ela está um pouco acima. Então você já puxa lá a orelhinha dela para ela começar a tomar cuidado para esse lado. E assim vai. Entendi. A partir daí, aí sim, você define quais os exames necessários pedir. Para, como a gente chama, os exames são complementares, não são os exames que fazem só o diagnóstico. É verdade. São exames complementares. Então, a partir daí, você tria quais os exames que são necessários. Existem alguns exames que devem ser feitos uma vez por ano, além, claro, da consulta médica, como você explicou. A gente pode citar alguns para a gente ter aí uma ideia da importância desses exames, porque às vezes a gente faz vários, né? A gente pega lá a receita do médico, tem vários, a gente faz todos e não se atenta ao que eles podem nos dizer. Então, assim, hemograma completo. O que a gente pode descobrir com o hemograma completo? O hemograma completo, na verdade, ele vê toda a série vermelha, que são os glóbulos vermelhos, etc., que avalia se a pessoa está com anemia ou não, grosseiramente. Pode avaliar também a presença ou não de uma leucemia, por exemplo. Os glóbulos brancos avaliam tanto a parte de tumores do sangue, que seria a leucemia, os cânceres do sangue, como também a parte infecciosa. As plaquetas fazem parte do hemograma, já é um detalhe da coagulação, não avalia a coagulação como inteira, mas é uma forma de avaliar um pouquinho da coagulação sanguínea. Aí você vai para outros exames, por exemplo, a glicemia. Se você tem pessoas diabéticas na família, principalmente, eu acho muito importante que, periodicamente, vai depender da idade, faça uma glicemia pelo menos, porque você tem uma chance maior de desenvolver diabetes. E a glicemia é a glicose no sangue, né? A glicose é o açúcar no sangue. Então, e o exame é aquela curva glicêmica? A princípio é a glicemia de jejum, que é jejum de 12 horas, isso é importante, que esses exames, colesterol, glicemia, etc., sejam feitos com 12 horas de jejum. Que seja respeitado, né? Senão você tem falso positivo. Recentemente eu falei até com um paciente meu,
e ele comia tomava um cafezinho antes de fazer isso. Falei, aí não deu certo. Se ele for no laboratório, o café é até de graça, então deixa pra tomar Faz depois. O exame e toma depois o cafezinho, exatamente. Né? E caso seja diagnosticado ou que dê aí alguma suspeita nesse exame, aí sim pode fazer a curva glicêmica. Isso. Tá. Se a glicemia for absolutamente normal, né, que geralmente é abaixo de 100, raramente você vai fazer a curva glicêmica. Entendi. Né, porque dificilmente as pessoas sejam diabéticas ou estar diabética naquele momento. Pode ser que ela seja diabética no futuro. Tá. Agora, já chegou numa curva um pouquinho acima, geralmente você quer tirar a dúvida. Exatamente. Aí você, às vezes, precisa fazer a curva glicêmica, que é uma outra opção. Colesterol. Os exames de colesterol, que você vai ver, é importante que não seja pedido só colesterol, e sim colesterol total e frações. Tá. Porque hoje a gente não valoriza só o colesterol total. A gente valoriza duas frações principais, que é o HDL, que é o bom colesterol, como o povo diz, e o LDL, que é o ruim. Então, o que você tem que ter, o bom colesterol acima de 40, pelo menos, e o mau colesterol, que é o LDL, tentando estar abaixo de 130 ou abaixo de 100 ou abaixo de 70, às vezes até, dependendo do tipo de risco do paciente. Se é um paciente de altíssimo risco, já teve infarto e etc. Ele tem que abaixar mesmo. Tem que abaixar cada vez mais. Entendi. Geralmente esses indivíduos acabam tomando algum remédio para chegar nesses níveis. Tá. Então já tem um remédio para ajudar a diminuir o colesterol? Tem uma série de medicamentos. É importante que as pessoas saibam que medicamento é obrigatório ter receita, porque eles tomam o medicamento do marido, da mulher, do vizinho, e aí começa a E o que é remédio para um pode ser veneno para outro. Exatamente, por isso que chama droga. É verdade, só muda a dosagem, né? Então, mas, doutor, eu acho assim, quando a gente está falando de colesterol, como a gente percebe que esse é um problema que só tem crescido, né, que cada vez mais a gente encontra pacientes, pessoas com o colesterol no limite ou acima desse limite, cada vez mais jovens, que é o que assusta. Então a gente separou um quadro que mostra, que inclusive vocês que mandaram, que mostra o que tem colesterol e o que não tem colesterol. Porque não adianta a gente dizer, olha, você tem que diminuir o colesterol, aí você vai lá no médico, no primeiro mês você consegue, e aí você esquece que os outros meses, depois que você diminuiu, que você não tem que manter aquilo, porque senão ele sobe de novo. Exatamente. Não é verdade? A gente até brinca que você tem que tomar cuidado entre o Ano Novo e o Natal, não entre o Natal Não entre o Natal, não, é o ano inteiro. Se não tomar cuidado o ano inteiro, aí sim vai ter problema. Vamos mostrar então o quadro para que a gente mantenha uma atenção. Então, com colesterol, doutor. Então nós temos aí as carnes, principalmente quando ricas em gordura. Não é proibitivo comer carne, mas é importante que a pessoa tire aquela gordura exposta. Os miúdos, eles são mais ricos de colesterol. A gente pede para evitar o bacon e a banha. Ainda tem, principalmente no interior, tem muita gente que cozinha com banha. Então, Maria. Já tem bastante. Então é muito importante aí os óleos, tem óleo de girassol, de milho. São óleos que estão nas prateleiras dos supermercados, é muito fácil de comprar. Os embutidos, eles são gostosos, a gente sabe, mas tudo que tem gordura é gostoso, isso que é o problema. Isso que é o problema, né? Então, tentar evitar, não ser essa a sua rotina. Nós vamos comer alguma coisa com maior colesterol sempre vai ter, você vai numa festinha, etc. Mas não pode ser sua rotina. Então, salame todo dia nem pensar no café da manhã. Vai comer queijo, preferência queijo mais magro, queijo quanto mais claro o queijo, mais magro ele é, geralmente, é uma regra meio grosseira. Frituras a gente pede para evitar o máximo. Você vai até economizar, faz grelhado. Faz grelhado, põe no forno, grelhado. Grelhado, com um pouquinho de cebola em cima, tem umas coisas gostosas. Nada de fritura. Camarão e lagosta. Me surpreende com essa. Não, veja bem, não quer dizer que camarão e lagosta está proibido. Tem um pouquinho mais de colesterol, mas principalmente a forma como é preparada geralmente. Entendi, que é frito, né? O pessoal faz mais camarão frito do que cozido. Entendi. Então não é proibitivo comer camarão e lagosta, não é proibitivo comer nada, desde que você tenha bom senso. A gente até colocou, a Camilinha colocou um quadro com vermelho que é atenção, né? É um pare com atenção. Vamos respeitar o limite. Exatamente. E agora, gema de ovo?
Então, a gema de ovo ela é mais rica em colesterol, tá? Não é proibido comer gema de ovo. Tá. Teve um tempo que a gente praticamente proibiu, aboliu a gema de ovo. Que era vilão, né? Hoje não, hoje come-se gema de ovo, faz parte do arsenal aí para alimentação, mas assim, não é legal o indivíduo comer uma gemada todo dia ou bater 4 ovos ou comer 2, 3 ovos. Então você vai comer com a não ser que ovo tenha aí uma atividade física, que seja um atleta e que tenha isso na sua dieta. A clara né? é melhor que a gema. A clara é melhor, né? Porque para o atleta, a clara tem proteína. A albumina, que é a proteína da clara. Tá. Entende? Então a albumina faz super bem para na a saúde. clara. Então o atleta, por exemplo, é legal faz um frappé de frutas, joga 2, 3 claras de ovo e bate. Olha. Não fica com gosto se não derrubar a gema. E fica legal e tem a proteína que ele precisa. A proteína. Fantástico. Bom, sorvetes a gente sabe, doces também, são veneninhos, se a gente deixar permanecer na nossa alimentação todo dia, né? Eu acho que a pessoa tem algumas coisas que ela tem que cortar. Uma é o cigarro. Cigarro é 100%. Ele está sempre ligado a essas doenças? Sempre, sempre. O cigarro aumenta muito o risco de doença cardiovascular de um modo geral. Olha. Então, o cigarro é um dos grandes vilões de aneurisma, de infarto, de AVC, de tudo isso. Então, o cigarro a gente não fala para ser com moderação, não. O cigarro é 0. É 0. É. Não fume, pare de fumar, aproveite e o início resto, do ano. bom senso. Bom senso, né? Exatamente. E a outra tabelinha, o lado verde, como vocês viram, são aí os alimentos que a gente pode abusar um pouquinho mais e que a gente deve introduzir na nossa alimentação. Exatamente. Se você for preferir entre manteiga e margarina, dá preferência à margarina, que tem menos colesterol. É a margarina que tem menos, né? A margarina tem menos que a manteiga. Então a manteiga ela é mais amarelinha. Aí você vê a gordurinha. Na margarina nem tanto. Não, ela é vegetal. É vegetal, né? É gordura vegetal. Exatamente. Você trouxe aqui pra gente finalizar, olha, algumas ilustrações que eu achei muito legal. Só pra gente fechar, o que seria isso, doutor? Vamos mostrar. Bom, aqui é o coração, né? Tá. E nós temos uma foto interessante. Olha que legal. Essas coisinhas vermelhas, não sei se dá para ver, são as artérias coronárias, que vão irrigar o coração, que é esse saco de músculo, que é que nem isso aqui. Tá, deixa eu segurar isso para você. E quando você entope uma arterinha pequenininha, imagina uma dessas vermelhinhas, você tem um infarto. Essa é uma imagem do infarto. Então, ou seja, não passa sangue e é como se tivesse, sabe aquela mancha roxa que dá quando você toma uma canelada lá? É a mesma então, coisa. Fica assim, só que você perde essa parte do músculo, é mais importante do que a canelada. Você acaba perdendo parte do músculo. Quanto maior, ou seja, quanto mais no início do vaso você tiver entupimento, maior vai ser o infarto, maior o risco da pessoa morrer ou ficar com problema o resto da vida. Por isso, os exames devem ser respeitados e as consultas médicas também, até porque a gente sabe que, se diagnosticado com antecedência, né, prevenindo, é possível fazer o cateterismo. Tem uma série de coisas que você pode fazer. O cateterismo, por exemplo, ele injeta contraste nesses vasos, ele é indolor a hora que você injeta, e você vê onde está entupido e pode eventualmente desentupir através de uma angioplastia, colocação de uma molinha que chama stent. E aí? Isso é a rotina da gente. Melhorar e dar qualidade de vida e muitos anos de vida para um paciente, né, doutor? Tomara a Deus. Muito obrigada. Adoro sempre sua participação, sempre um papo ótimo. E, doutor Hélio, voltará tantas outras vezes ao Você Bonita. Eu só quero passar um site para vocês, pode ser um site de pesquisa, inclusive, né? Que é o www.grupoangiocardio.com.br. Isso. Né? Além de... lá tem matérias, tem textos. Tem. E acho muito legal. Tem um espaço para a pessoa mandar alguma pergunta também, se quiser. Legal. Então, se vocês tiverem perguntas a respeito da pauta que a gente conversou hoje, que a gente abordou aqui no programa, pode entrar no site ou mesmo mandar para o vocebonita@tvgazeta.com.br, que todas as perguntas serão respondidas. A gente encaminha para você. Tá, okay. Obrigada, doutor. Um feliz 2012 e eu te espero muitas vezes ainda. Tá bom? À disposição. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tá vendo como só depende da gente? É o que eu sempre falo. Eu terminei o ano de 2011 falando isso e vou iniciar o ano de 2012 também dizendo a mesma coisa. Tudo que depende da gente acaba sendo muito mais simples, né? É muito mais difícil aquilo que depende de outras pessoas. Então, quando a gente tem aí nas mãos a chance de fazer algo para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar o nosso dia a dia, para a gente sentir aí que a gente tem mais segurança
não só para realizar os exames, mas para que a gente possa dar os passos necessários ao longo do nosso ano. A gente tem que estar se sentindo bem, a gente tem que estar sentindo aí mais saúde, mais responsabilidade. Mas aproveito também para dizer uma coisa para vocês. O site da TV Gazeta agora está totalmente diferente, repaginado, tudo novinho. Então acesse www.tvgazeta.com.br e aí, se você colocar /Você Bonita, você já entra diretamente no site do Você Bonita, que também sempre atualizado, cheio de conteúdo, muito bacana para a gente poder não só trocar informações, mas para a gente poder bater papo mesmo, se conhecer melhor. Se você preferir, pode mandar um e-mail para vocêbonita@tvgazeta.com.br.